Boa noite para você. Esta é a primeira série de entrevistas da TV aberta com candidatos à presidência do Brasil. Desde a semana passada, você se lembra? O turismo da Record abre espaço para ajudar você a definir o futuro do país. Ao meu lado, a repórter especial do Jornal da Record em Brasília, Cristina Lemos. E juntos nós recebemos hoje nosso convidado, que é o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Candidato, as nossas entrevistas têm 15 minutos e ao final o senhor tem mais 1 minuto para suas declarações finais. Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Eduardo Ribeiro, Cristina Lemos e todos os telespectadores do Voto na Record. Eu começo perguntando o seguinte: dessa vez o senhor não chega para a disputa apenas como candidato do seu partido, o senhor chega como presidente do partido, presidente do PSDB. E o eleitor se lembra que tucanos importantes como Aécio Neves, Eduardo Azeredo e José Serra, neste momento têm os nomes envolvidos em graves escândalos de corrupção. Como é que o senhor acredita que o eleitor pode entender o senhor diferente de representantes do partido que o senhor mesmo comanda? Eduardo, quem errou tem que pagar. Não importa de que partido é. O que eu acho que a população deseja? A população deseja que haja justiça. Investiga, inocenta quem tem que inocentar, pune quem tem que punir. É isso que nós defendemos e é isso que nós acreditamos. Então, quem errou tem que pagar, não importa de que partido seja. Agora, é preciso mudar o modelo político. Eu defendo a reforma política, Cristina. O voto facultativo, ninguém deve votar por causa de multa. O voto é direito das pessoas, não deve ser obrigado. Até aquele que não vota está mandando um recado ao sistema político. Voto distrital misto e menos partidos, que não é possível ter 35 partidos mantidos com dinheiro público, como está acontecendo no Brasil. Governador, nessa eleição o senhor compôs com 8 legendas, com o PSDB 9, é a coligação mais extensa, mais complexa, por isso mesmo o senhor tem mais tempo na TV, mas o senhor também fica identificado com um certo modo tradicional de fazer política. O senhor representa a política velha? O que é o novo na política, Cristina? É a idade? Ter 30 anos, não ter 60? Nunca ter participado de uma eleição? Ter administração pública, zero de experiência? Não, eu acho que o novo é defender o interesse coletivo, o interesse público, que foi dominado pelo corporativismo. E outra, você precisa ter maioria para fazer reformas, não basta ganhar a eleição. Precisa ganhar a eleição e fazer um bom governo, que é o que nós queremos fazer. Então, em janeiro, a reforma tributária, simplificação tributária, 5 impostos, a gente tem um só, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado, reforma do Estado, diminuir o tamanho do Estado para poder recuperar investimento, que é o que gera emprego, investir em infraestrutura. Então, para fazer essas reformas, maioria, senão não vai fazer. O Brasil não vai mudar por voluntarismo ou no berro, no grito. Ele vai mudar com reformas. E para ter reformas precisa ter maioria. O governo do estado de São Paulo pelo PSDB aí nos últimos 23 anos e ainda encontra dificuldades no combate à criminalidade. Como é que o senhor espera resolver os problemas da segurança pública em outros estados de situação ainda mais complexa, como aqueles que fazem fronteira com países que significam a rota, não é, do tráfico de armas e também de drogas, candidato? Olha, veja bem, Eduardo, acabou de sair o Atlas da Violência. Então, o Brasil teve o ano 2016, 63 mil assassinatos. Nós temos 22% da população brasileira. Então, nós teríamos aí 15 mil, 16 mil assassinatos. Tivemos, o ano passado, 3.503. Então, são 12 mil pessoas que foram salvas. Nós tínhamos 13 mil assassinatos, reduzimos para 11, 9, 7, 5, o ano passado 3.503. Eu vou fazer para o Brasil inteiro, nós vamos salvar, se a gente salvasse uma vida, já teria valido a pena. Nós vamos salvar milhares de vidas. Combate ao tráfico de drogas, que é a fronteira, combate ao tráfico de armas, inteligência, unindo as inteligências das Forças Armadas, da Polícia Federal, da ABIN, dos estados, e vou criar a Guarda Nacional. Porque hoje a Força Nacional se empresta o policial de um estado para ir para o outro.
Não adianta, o policial vai para um estado que ele não conhece. Nós vamos ter uma Guarda Nacional Federal para apoiar os estados, os municípios onde a situação está mais grave. E com meta, naquele estado, reduzir tanto. Naquele município, reduzir tanto. Você ter metas e, inclusive, estabelecer um recurso para a gente apoiar estados e municípios. Candidato, ainda sobre a questão violência, a Secretaria de Segurança Pública daqui de São Paulo, durante o ano de 2017, a sua gestão, um caso de feminicídio a cada 4 dias. O Brasil chega a ser o 5º país nesse tipo de... Eu pergunto, por que o Brasil tem esse indicador? O senhor entende que se trata de machista? Como é que o senhor vai lidar com isso? Não há dúvida que é uma injustiça contra as mulheres, não há a menor dúvida. Aliás, nós somos empoderar mulheres. Para vice-presidente da República, a senadora Cátia Abreu, a senadora Ana Amélia, uma das melhores senadoras do país. Credibilidade, respeitabilidade, uma pessoa seríssima. São Paulo, nós temos da morte de mulheres. O Brasil tem 4,5 por 100 mil habitantes. Nós criamos em São Paulo, lá de trás do governador Montoro, a primeira delegacia do Brasil. Hoje são 133. Como é que a gente combate o feminicídio, a violência contra a mulher? Não permitir impunidade. O que estimula o crime? É achar que não vai dar em nada, que a pessoa não vai ter punição. Então, investigação, prisão dos criminosos, equipes bem treinadas de investigação, aumentar as delegacias de defesa da mulher, apoio às mulheres, a mamãe poder ter creche para o seu filho, o filho poder ficar na pré-escola. Eu pretendo, Cristina, zerar criança de 4 e 5 anos. Hoje faltam 440 mil vagas em pré-escola. Zerar. Todas as mamães poderem ter seus filhos na pré-escola e aumentar a vaga em creche, que dá mais segurança também para a mãe poder ter outras tarefas, inclusive de trabalho. O senhor encerrou aí falando um pouco de educação, eu aproveito esse gancho para lhe dizer o seguinte: todo candidato costuma dizer que vai investir pesado na educação. O senhor aí está fazendo justamente o discurso do seu plano de governo nesse sentido. Mas muitos se esquecem de falar de algo que é crucial, que é a valorização do professor. Salários absolutamente indignos. Neste momento, mais da metade dos professores brasileiros, candidato, não recomenda a própria carreira, inclusive aqui em São Paulo. Como valorizar o professor, dando condições de trabalho e melhorando o salário dele na situação fiscal que vive o país? Olha, Eduardo, este ano nós demos 3,5% de reajuste para todo o funcionalismo, inclusive para os aposentados. E para os professores, 7%. Foi o dobro de todas as outras carreiras. Pagamos ao longo do meu período 4,2 bilhões de bônus. Então, melhorou o índice, que é a avaliação escolar, a assiduidade e diminui a evasão escolar. Você ganha um bônus para os professores. Aumentamos 50% o auxílio alimentação. Professor em escola de tempo integral, 75% a mais. O governo federal, os professores da educação básica são das prefeituras e dos estados. Mas o ano que vem nós vamos discutir o Fundeb. Então, na discussão do Fundeb, eu entendo que a gente deve aumentar o percentual do Fundeb para salário de professor, valorizando os professores. Falando das dificuldades do Brasil, um dos problemas mais graves é a falta de moradia, falta de casa para as pessoas morarem. O senhor vai manter o Minha Casa Minha Vida? O senhor acha que não é por aí? Tem outra proposta? Como é que o senhor vai lidar com o déficit habitacional? Nós vamos manter, Cristina, e vamos ampliá-lo. Por quê? Porque você atinge 2 objetivos. O primeiro, moradia para quem não tem. E segundo, emprego e renda. Eu pretendo dar toda a prioridade à questão do emprego. Como é que você rapidamente cria emprego? É construção civil. Infraestrutura, estradas, ferrovia, aeroportos, saneamento básico, água, esgoto e moradia. Construção civil é emprego na veia. Então, em janeiro, o Brasil tem pressa. A gente já acelerar toda a parte de construção civil, fazer do Brasil um grande canteiro de obras. E aí você atinge os 2 objetivos, moradia
para quem ganha um salário, para quem ganha 2 salários, chamada habitação de interesse social. Aliás, o estado de São Paulo é o único estado do Brasil que põe 1% do ICMS só para fazer casa através do CDHU e do Casa Paulista. Candidato, o senhor é médico, quase que semanalmente aqui na Record TV, o nosso jornalismo mostra denúncias de diferentes estados, inclusive de São Paulo, de pessoas na fila por exames e por cirurgias, situações que dificultam muito o tratamento, se não leva o paciente à morte em alguns casos. Como melhorar o sistema de acesso à saúde, acesso ao SUS? É questão de dinheiro ou de gestão? Olha, as duas coisas, Eduardo. De gestão, dá para melhorar muito gestão e também precisa mais recurso. Que a população está ficando mais idosa e nós precisamos atender melhor todos, inclusive os idosos. Em São Paulo, nós fizemos, nesses 2 mandatos só, 23 AMEs a mais, inclusive AME cirúrgico, com hospital dia, e 16 hospitais novos. O que eu vou fazer, e conversando aqui com o nosso telespectador, rapidamente. O Brasil tem 20 mil leitos fechados, que estão aí prontinhos, mas estão fechados porque não tem custeio. Leito de Santa Casa, Hospital Beneficente, Hospital Estadual, Municipal. Então, minha primeira medida é reabrir esses 20 mil leitos, que já existem. Não precisa fazer um prédio novo, vai levar 5 anos. Não, é reabrir o que está fechado. 20 mil leitos a gente pode ter rapidamente, utilizando os chamados leitos ociosos. Governador, conversar um pouquinho sobre ética. Olha, o Brasil é um país de terríveis desigualdades. E, não por acaso, consagrou-se neste país a expressão crime do colarinho branco, que é aquele praticado por pessoas de alto padrão social, econômico, etc. Eu lhe pergunto, como é que o senhor pretende combater esse crime na prática, de forma efetiva e rápida? É mais autonomia ao Ministério Público? É apoio ao Judiciário? O senhor imagina uma outra forma, por exemplo, da Polícia Federal agir? Como é que o senhor poderia nos exemplificar medidas práticas para enfrentar o crime do colarinho branco? Olha, Cristina, primeiro, reforçando a Polícia Federal. Eu até estive na associação dos delegados da Polícia Federal, e não só delegados, mas toda a Polícia Federal, reforçá-la. Depois, todo o apoio ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A Lava Jato é uma conquista da sociedade. E também melhorando a legislação, tipificando no Código Penal o enriquecimento ilícito e invertendo o ônus da prova. O agente público, pode ser deputado, senador, diretor, o que for, ele tem que provar o seu patrimônio. Se ele não provar a origem do patrimônio, você tem o perdimento, ele perde o patrimônio. Então, isso é uma mudança que eu diria histórica. Quer dizer, você vai inverter o ônus da prova. Você vai propor isso ao Congresso? Vou propor ao Congresso 2 coisas. Enriquecimento ilícito, tipificar no Código Penal, e a inversão do ônus da prova. O agente público tem que provar a origem do seu patrimônio. Se não provar, perdimento. O Brasil tem, nesse instante, cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas, algumas delas em situação de rua, inclusive. Só na cidade de São Paulo são quase 30 mil moradores de rua. Se o senhor for para o Rio de Janeiro, é mais que o dobro. Qual é a sua proposta em relação a isso? Olha, Eduardo, essa é a questão, para mim, central. É como recuperar o emprego, né? Esse é o objetivo primordial. E dar a mão para aquele que está com mais necessidade. Nós vamos ter o CAD único para a questão da Bolsa Família, então ampliar o programa de Bolsa Família para aquele que está em situação de grande pobreza, aumentar a oferta de emprego, né? Esse é o objetivo nosso, é rapidamente retomar a atividade econômica. Acho que se eu ganhar a eleição, vai ter muito investimento no Brasil e a economia vai crescer forte, porque nós precisamos de confiança para poder trazer investimento para o Brasil. Eu até criei em São Paulo uma frente de trabalho para os moradores de rua, dando um apoio financeiro para eles e requalificação profissional, ensinar para ele uma profissão para ele reinserir no mercado de trabalho. Governador, vou propor para o senhor um exercício. Imagina o senhor subindo a rampa do Palácio do Planalto, eleito presidente da República, vai dar de cara com um time de 29 ministros. Não, são muitos, mas já foram muitos mais no passado. E esse número existe em função do número de alianças, precisa agradar aliados com cargos. O senhor tem uma aliança grande. Eu lhe pergunto, qual é o tamanho do futuro governo Alckmin? Quais aqueles que o senhor
liminar. Olha, Cristina, nós vamos ter ministérios. Eu até disse até 10 a menos. Agora, ministérios fortes, por exemplo, quero anunciar aqui para vocês, nós vamos concentrar tudo no Ministério da Fazenda, inclusive a parte de orçamento. Aí você pergunta, bom, você vai ter o Ministério da Fazenda forte. E o Ministério do Planejamento? Ele vai ser para a reforma do Estado. Ninguém aguenta mais esse Estado perdulário, inchado, caríssimo. Nós vamos desonerar os trabalhadores e valorizar os trabalhadores e trazer empresa para o Brasil. Então, de 29, isso vai cair para 19? Nós vamos cair para 20, 21, até 10 a menos. Agora, não é só ministério, nós vamos reduzir tudo, prédio, fundações, privatização, trazer PPPs, concessões, investimento privado. É uma profunda reforma do Estado, sem o qual o Brasil vai crescer pouco. Vai continuar esse sistema de um aliado tem uma pasta? Não, de jeito nenhum, não há necessidade. Olha, eu quero dar aqui um testemunho. Eu fiz uma aliança grande e escolhi a candidata dos meus sonhos para vice-presidente. Eu vou abrir agora um novo relógio para o senhor colocar. Aí o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Muito obrigado, Eduardo. Agradecer a você, agradecer a Cristina, os telespectadores da Record. Dizer que escolhi como candidata a vice-presidente uma mulher, a senadora Ana Amélia, senadora pelo Rio Grande do Sul, e o nosso foco é melhorar a sua vida, emprego, renda e boas políticas públicas, educação, saúde e segurança. Trazer investimento para o Brasil, investimento que vai gerar mais emprego e crescimento da economia. Fazer as reformas, que o Brasil não vai mudar no grito, ele vai mudar com reformas profundas, que é o que nós vamos fazer. Para isso é preciso ter uma maioria e fazer rapidamente. O Brasil tem pressa. Janeiro, todas as reformas lá no Congresso. Simplificação tributária, para a gente poder atrair investimento. Justiça aos trabalhadores, valorizando o fundo de garantia de tempo de serviço. Enfim, muito trabalho com a experiência que adquirimos. Candidato, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui nessa entrevista. Bom, eu quero lembrar que você pode rever essa entrevista na íntegra, no Play Plus, que é a nova plataforma do Grupo Record. Amanhã, às 7 da noite, Cristina Leão, voltamos com mais um candidato. Você fica agora com as notícias da sua cidade. Muito obrigado.